Então, já está gravando. Levar nosso pensamento ao alto, sempre sintonizados com os nossos amigos espirituais, e rogar a eles força e proteção e conexão ao mundo espiritual superior. Jesus possa, através dos seus mensageiros, sempre nos inspirar, abrir o nosso raciocínio a novas reflexões e possamos, ao máximo, mais uma vez, aproveitar encontros como este. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, vamos para o capítulo 15. Aprendendo sempre. 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos a postos. A residência de Dimas enchia-se de pessoas gradas, além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerônimo, resoluto, penetrou a casa, seguido de nós outros. Encaminhou-se para o recanto onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento sob a carícia materna. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Tive a nítida impressão de que, através do cordão fluídico, de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico. Nosso dirigente contemplou-o enternecido e pediu informes à genitora, que os forneceu satisfeita. Graças a Jesus, melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora e creio que bastará o desligamento do último laço para que retome a consciência de si mesmo. Jerônimo examinou-o e auscultou-o, como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, estremunhado, findo o longo sono. Somente então notei que, se o organismo perispíritico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais, quase de imediato, de avançada decomposição. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inumeráveis germens microscópicos entravam como exércitos vorazes, em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já tumefatos e imóveis. Em compensação, Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Amparado pela genitora, abriu os olhos, fixou-os em derredor num impulso de criança alarmada e chamou a esposa aflitivamente. Dormira em excesso, mas alcançara sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagando-o brandamente, acalmou-o, esclarecendo. Ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal, somático, cerrou-se com seus olhos físicos. Tenha serenidade,
confiança, porque a existência no corpo físico terminou. O desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia e fitou-a com amargurado espanto, identificando-a pela voz um tanto vagamente. Não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa, pronunciada com especial inflexão de meiguice, para que o desencarnado se abraçasse à velhinha, gritando, num misto de júbilo e sofrimento: Mãe! Minha mãe! Será possível? A anciã deteve-o ternamente nos braços e falou: Escute, refreie a emoção, que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos, numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado, como convém no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Oh, minha mãe, e a esposa, os filhos? A sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras, consolando. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Contemplou a Dimas através de espesso véu de pranto, e antes que ele anunciasse novas interrogações, falou a genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido. Eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve partirá você, em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade, ante a perspectiva de nova separação do convívio materno, mas a velhinha interveio acrescentando: Vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos por enquanto. O irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá ao serviço de sua restauração. Tenha confiança. Irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nos possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar, e sob funda emoção, viu-o desvencilhar-se dos braços maternos e avançar, cambaleante, para Jerônimo, osculando-lhe respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinhoso preito de reconhecimento e amor e, de olhos marejados, explicou: Nada efetuamos aqui senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. O trabalhador recém-liberto trazia o olhar nevoado de pranto, entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. A devotada mãe amparou-o mais uma vez, animando. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus, em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é a do convalescente, cheio de cicatrizes a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflija nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Acompanharemos seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito, dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos,
a caminho do restabelecimento. Não tema, pois já se preparou para receber-nos a cooperação, semeando bem em longos anos de atividades espiritistas. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a em que você se encontra. Em seguida, conduzindo-o à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou a anciã sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia. Venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu. Deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadora incompreensão. Este pranto e estas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais do que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre, na sinfonia morredora da vida. Abstenha-se, pois, de responder, por enquanto, às arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor. Dimas procurou conter-se ante a perturbação geral do ambiente doméstico e, vacilante, debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Notei que Dimas sentia dificuldade para concatenar raciocínios, porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. Percebendo-lhe o intenso desejo, aproximou-se Jerônimo de sensível irmão encarnado, então presente, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa, e o companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação, graças ao gesto amigo de Jerônimo. Logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o ataúde foi cerrado e iniciou-se o préstito silencioso. Seguíamos ao fim do cortejo, em número superior a 20 entidades desencarnadas, inclusive o irmão recém-liberto. Abraçada a genitora, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos. Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal, reinava profundo constrangimento, mas entre nós imperava tranquilidade afetiva e espontânea. Prosseguíamos com as melhores notas de calma quando nos acercamos do Campo Santo. Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que víamos. Mas não pude sofrear o espanto que me tomou o coração. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta. Endereçavam ditérios e piadas a longa fila de amigos do morto.
No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram carantonhas de enfado, e um deles, mais decidido, depois de fitar-nos com desapontamento, bradou aos demais: Não adianta, é protegido. Voltei-me preocupado e indaguei do padre Hipólito o que significava tudo aquilo. O ex-sacerdote não se fez de rogado. Nossa função acompanhando os despojos, esclareceu ele afavelmente, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios, costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Ante a minha estranheza, Hipólito considerou: não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Reconhecendo minha inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou: Como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo, mas inegavelmente os diabos existem. Somos nós mesmos, quando desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Oh, mas que paisagem repugnante! Exclamei surpreendido, interrompendo a instrutiva explanação. É verdade, concordou o interlocutor. É quadro deveras ascoroso. Todavia, é reflexo do mundo, onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus. A observação me satisfez integralmente. Entramos. Logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde momentaneamente aberto antes da inumação, e através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, através de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes, emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Jerônimo entrara em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atirava a clássica pazinha de cal ou poeira sobre o envoltório entregue à profunda cova. Impressionado com os soluços que ouvia em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espada e interroguei: Que sente minha irmã? Que sinto? Gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. Não sabe? Oh, o senhor chama-me irmã. Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma. Se é possível, ajude-me por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Conduziram-me à casa de saúde e entrei neste pesadelo que o senhor está vendo. Tentava erguer-se debalde e implorava estendendo-me as mãos. Cavalheiro, preciso regressar.
Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Pobre criatura, exclamei distraído de toda a curiosidade, em face da compaixão que o triste quadro provocava. Ignora que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhantes condições de desespero. Olhou-me angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil. Mas antes que explodisse em rugidos de dor, acrescentei: Já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? Quero um médico, depressa. Só ouço padres, bradou irritadiça. Não posso morrer. Despertem-me, despertem-me. Jesus é nosso médico infalível, tornei. Indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele a assista e cure. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse, gritou estentoricamente: Chamem meu marido! Não suporto mais, estou apodrecendo. Oh, quem me despertará? Da fúria aflita passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. Examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em dimas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. E ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece, quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade. Meu amigo, não se aflija. A advertência não me soou bem aos ouvidos. Como não preocupar-me diante de infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la à perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloraram do raciocínio à boca. Longe de o interpelado perturbar-se, respondeu-me tranquilamente. Compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este. Falta-lhe experiência. Quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Desarmado pela serenidade do interlocutor, renovei a primeira atitude. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem. Somos 4 companheiros apenas, prosseguiu o informante. E, em verdade, não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui, após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Atingi o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer, naturalmente, que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da terra. Era o similia similibus em ação, cumprindo-se os ditames da lei do progresso, castigando-se e flagelando-se mutuamente, alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Fitei a infeliz e expus meu propósito de auxiliá-la. É inútil,
esclareceu o prestimoso guarda, equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro na prática pelo convívio diário com a dor. Nossa desventurada irmã permanece sobre alta desordem emocional, completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento, realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez. Situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns e, acentuando extravagâncias, por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Chamado testemunha edificante da abelha operosa na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta volúvel, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto. Fim do parto difícil, sobrevieram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que nos últimos instantes, os vagidos do filhinho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe, e a infortunada combateu ferozmente com a morte. Mas foi tarde. Jungida aos despojos por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação. Vários amigos visitadores, em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados, têm vindo à necrópole tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Indiquei, porém, o laço fluídico que a ligava ao envoltório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Não teremos recursos para aliviá-la? Tomei a atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei: quem sabe chegou o momento? Não será razoável cortar o grilhão? Que diz? Objetou surpreso o interlocutor. Não, não pode ser. Temos ordens. Por que tamanha exigência? Insisti. Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada, como possessa de revolta a destruir o que encontrasse. Não tem direito, como mãe infiel ao dever, de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino, e como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto, que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada e dormirá sono reparador em instância de paz que nunca falta ao necessitado reconhecido as bênçãos de Deus. A lição era dura, mas lógica. A infortunada criatura, alheia à nossa conversação,
Prosseguia gritando, qual demente hospitalizado em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me a outras zonas, de onde partiam gemidos estridentes. São vários infelizes na vigília da loucura, disse calmo. E designando um velhote desencarnado, de cócoras sobre a própria campa, acrescentou: venha e escute-o. Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o mundo. Ai, meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-nos a aproximação, rogava súplice. Quem são? Querem roubar-me. Socorram-me, socorram-me. Debalde enderecei-lhe palavras de encorajamento e consolação. Não houve, informou o sentinela obsequioso. A mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação. E como vê, não podemos, em sã consciência, facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros e os urzi-los diariamente. Porque não pudesse dissimular o espanto que me tomara o coração, o servidor otimista acentuou. Não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes, aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais. Tal o estado deplorável de suas consciências, atraídas para as trevas pesadas. Sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador cônscio do serviço a realizar, acrescentou. Segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Nesse instante, Jerônimo chamou-me a postos. Agradeci ao amável informante, profundamente emocionado pelo que vira, e despedi-me incontinente. Esvaziara-se de companheiros encarnados a necrópole e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo sempre que possível. Após agradecimentos mútuos e recíprocos votos de paz, sentimos-nos, enfim, em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação. Como se sentiria Dimas agora? Não seria interessante consultar-lhe as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura de esclarecer a outrem. Em minha esfera pessoal de observação, não pudera colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alheamento das teses de vida eterna. E no derradeiro transe carnal, minha inconsciência fora completa. Nosso dirigente percebeu-me o propósito e falou, bem-humorado. Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Manifestei-lhe reconhecimento, enquanto o recém-liberto aquecia bondoso aos meus desejos. Sente ainda os fenômenos da dor física? Comecei. Guardo integral a impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu ele delicadamente. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto,
já pude fazer semelhante observação. E os 5 sentidos? Tenho-os em função perfeita. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer. Mas esse desejo não é incômodo ou torturante. E sede? Sim, embora não sofra por isso. Ia continuar o curioso inquérito, mas Jerônimo sorridente desarmou minha pesquisa, asseverando: você pode intensificar o relatório das impressões quanto deseje, interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte. Certo, porém, de que não se verificam 2 desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos ante meus impulsos juvenis de saber e, amparando Dimas carinhosamente, efetuamos satisfeitos a viagem de volta. Final do capítulo 15. Bom, a gente viu até nessa frase final ali anterior, né? E já estudamos lá no Dicionário da Luz, há várias formas de reencarnar e de desencarnar. Nenhuma é igual à outra. Nenhuma é igual à outra em detalhes. E é mais em linha geral, assim, que a gente possa pegar caso por caso. Esse caso do Dimas até é uma exceção, viu, sobre um aspecto. A maioria dos espíritos, quando desencarna, adormece. A maioria fica adormecido. Não importa se na área inferior, superior, ligado ainda ao corpo que faleceu, ao corpo físico, né, que está esse processo lento e gradual. Ele vai se dar ao natural pelo tempo ou por indução. No caso, aí o Dimas teve um mérito, teve equipe de desligamento, tinha um grande propósito, que era, inclusive, do André, com a equipe que estava junto para estudar o caso. Então, né, essa diferenciação existe. Agora, é importante a gente frisar que o velório, em geral, tem a situação similar a essa. É um ambiente que tem que ser de elevação espiritual, deve ser de doação de energias. A doação de energias, quando se emana, não significa fisicamente nós estarmos lá no velório. Então, quando sai a notícia de um afeto, conhecido, amigo, desencarnou fulano, oração para ele. Não é boca para fora a oração, sim, é ectoplasma. Nós podemos direcionar, desencarnou lá na China, lá no Extremo Oriente, manda a energia e aquele espírito, aquele ambiente espiritual vai receber essa emanação fluídica, vai receber esses fluidos que vão ser utilizados para essas equipes, seja até para dissipar a energia densa do ambiente, seja para dissipar a energia que está sendo, talvez até possa, sugadores estarem à espreita, e para não ter essa sensação que disseram do Dimas, esse é protegido dual. O que é um protegido dual? É alguém que tenha um determinado mérito por bem que fez, por bem que pensou, por ação fraterna, e recebendo emanações, energias, pela intenção coletiva de outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Então, quando nós recebemos a oração de alguém, o mundo espiritual, em todas as suas faixas vibratórias, percebe as orações. Por isso a importância não é da oração, não é o se ajoelhar, não é o momento simplesmente, agora vou orar. O desejo que nós temos em relação a alguém, encarnado ou desencarnado, sempre a gente fala, porque isso é questão só de dimensão, estamos com esse corpo físico. O desejo de bondade com alguém é uma emanação, tem o propósito que uma oração acaba atingindo. Então, isso é fundamental, não só num velório, não só com alguém que desencarnou, não só com alguém que esteja convalescendo, ou com alguém que necessite do amparo, ou simplesmente um desejo, vou orar para esse, por aquele, nos nossos pensamentos. Quantas vezes, claro, que às vezes a gente direciona mais, aí está lá
um amigo, um colega aí que tá lá, esteja num processo de recuperação da sua saúde, emanações, direcionamento, lógico que alguns vão ter um endereçamento maior porque a necessidade é maior. No nosso momento de relaxamento, de meditação, do evangelho no lar, é mais ou menos aquele aspecto de desejar ao grupo que estejam apaziguados, que estejam em sintonia com o alto, desejar com os nossos familiares, com os nossos colegas, com os nossos conhecidos, que todos aqueles encarnados ou desencarnados que venham à nossa mente direcionando uma energia para eles. Isso é o fundamental, e não só esperar esse momento derradeiro. Então, o que está aí é sendo dado está sendo narrado, na realidade, no mundo espiritual que se deu com o Dimas, que se dá com parte, não vou dizer que seja com a maioria, por causa da assistência, nem todos têm essa assistência. A grande maioria adormece. Agora, esse adormecimento que vai importar depois é no despertar desse adormecimento. Aí é que vai ser a diferenciação de uns com os outros, no sentido do amparo. O amparo do alto sempre vai existir. O que ocorre muitas vezes é o espírito desencarnado não conseguir visualizar e transformar psiquicamente o seu momento em, às vezes, revolta, em reação. Por que a maioria dos espíritos, quando desencarna, adormece, e alguns, quando vão acordar, se atormentam? Porque todos os dias nós desencarnamos, todos os dias nós dormimos. E durante a noite, durante o nosso estado de sonambúlico, durante a noite, né, nosso corpo físico está adormecido, o nosso espírito também se afasta. Tá? E esse afastamento se dá, em boa parte, em relação àquilo. Qual é a diferença do encarnado desdobrado do desencarnado? O fio, esse tal do fio de prata, que alguns chamam de prata, na realidade, aquela descrição que é dado lá para baixo, é um fio, na realidade, até amarronzado, meio escuro, ligado ao corpo físico, está lá no sepulcro, sepultado, já está em processo de putrefação. Agora, o encarnado, durante a noite, ele tem atrás aqui na nuca, parecem uns dois ganchinhos e uma ligação tênue com o próprio cérebro. O desencarnado é geralmente só com o cérebro, direto ao corpo físico falecido, e o espírito, o corpo espiritual, né? E ele vai se manifestar na outra dimensão. Encarnados, por exemplo, no mundo assim, dado dos espíritos, não importa, não significa ser espírita ou não. Quando nós temos um contato com outros espíritos durante a noite, vamos assistir uma palestra, vamos lá ter uma atividade qualquer, há espíritos ali que já estejam na outra dimensão, e eles têm uma identificação com quem é encarnado e desencarnado, exatamente com esses dois, parecem os dois beijinhos atrás da nuca, que liga aquele corpo físico que está lá dormindo. Não vai ficar aquele filamento lá todo mundo inosando os fios, não é assim, mas existe a ligação fluídica. Bom, então, isso é o desencarne. E aí, vejam só o quanto que aí está com a mãe dele, que acolheu nos seus braços, né? Ela fica com ele nos braços, abraçada, e está lá o corpo físico sendo velado, e quando o processo já acelerado de desligamento final, o processo de falecimento das células, dos órgãos, de putrefação, em consequência do falecimento do corpo físico, o André descreve que aí acelera-se o processo de transmutação, ou seja, de transformação da matéria orgânica com a ação das bactérias, dos líquidos e da transformação do corpo físico. Isso se dá algumas vezes que pessoas que têm doenças degenerativas, esse processo já se dá ainda encarnado, ele vai indo ainda aos pouquinhos, é um processo até de desencarne, entre aspas, bom, porque é um processo lento e gradual, não há uma ruptura, né, como um processo de um acidente, ou pior ainda, num suicídio, sob o ponto de vista da energia vital do corpo físico.
Porque os espíritos, já estudamos isso, já vimos isso lá nos Agênesis, e podemos depois, outra hora, repetir isso, eles se utilizam muito dessa energia vital para passar por um entorpecimento transitório, como se tivesse ainda encarnado. Espíritos sugadores gostam muito dessa energia vital dos recém-desencarnados. Claro que tudo isso vai depender de uma série de situações, como são várias, não vamos agora desenvolver aqui, porque não vai dar nem tempo, mas podemos também ficar com essas dúvidas aí quando tiver aqueles encontros para abordar assuntos inerentes a esse assunto do livro. E aí vejam só que o Dimas desencarna dessa forma, esse processo se dá, o André cheio de dúvidas na cabeça dele, começa aí ele vê nos outros túmulos ali, percebe aquela moça que está ali, de 30 e poucos anos, que está sentada no túmulo, e aí percebe que também que o seu cordão fluídico está ligado ao interior da Terra, não é o interior da Terra, é ligado ao corpo em putrefação. E aí ele tem a vontade de querer socorrê-la. E aí se viu também em outros livros, lá no Libertação, vai ver, mas por que eu não posso ajudá-la? Será que não é? Não, e aí ele é orientado pelos espíritos, aí podemos chamar dos espíritos guardiães do cemitério, tem cidades espirituais nos cemitérios, com espíritos, como tem na casa transitória, como tem em todos os lugares, existem espíritos mensageiros do alto que agem nessas regiões para dar o seu auxílio. E aí ele é esclarecido de que se ela tivesse rompido aquele cordão ali com a situação psíquica dela, ela ia correr para casa e ia se tornar uma obsessora da sua família. Vejam só o quanto que assim, tudo se encadeia e tudo tem um propósito. Mas então ela está em sofrimento, vai ficar aqui. Melhor aqui para ir despertando lenta e gradualmente para receber assistência e melhor aproveitar a assistência. Mas então são condenados. São situações, lei de causa e efeito. Nós não podemos acelerar o processo em relação aos outros. Isso vale para tudo, espírito, encarnado ou desencarnado. Nós não temos o direito de abreviar etapas em relação ao poder da vontade e livre-arbítrio dos outros. Bom, então, essa moça aí, que praticou, né, desvairada, e aí teve o filho, aí teve a infecção puerperal, e aí naquela época, né, e aí desencarnou. Aí ele passa, ele é esclarecido pelo espírito guardião, pelos mensageiros lá do cemitério, e não se esqueça que o cemitério também é um dos lugares em que mais há lugar de acesso ao baixo astral. A gente sempre vê aqui, onde tem mundo espiritual, existe chão firme e céu aberto. Existem caminhos, assim como a gente tem estradas, tem isso, tem acessos, no cemitério há acessos ao baixo astral. Então, não é por acaso que tem essas... tem espíritos em cemitério? Muitos. E há espíritos lá que servem a outros? Sim. Há espíritos que até, inclusive, todas, não vou falar agora, mas a questão da Quiumbanda e da Umbanda, há espírito do Omulu, por exemplo, que lá é o Orixá, quer dizer, o Exu, que coordena as atividades nessas áreas, e há de vários credos, há pastores, há padres, aí não vê ali aquela infeliz, diz, só aparece aqui padre na minha vida, eu quero alguém que me dê acesso à minha família, e aquele outro lá que aparece agachado, querendo o seu dinheiro, queria saber o que ia ser do seu dinheiro, porque volta e meia passava alguém por ele e dizia, tu está morto, tu está agarrado aí nos teus restos aí e tal, que é isso? E aí já vinha psiquicamente, onde é que está meu dinheiro, minha conta do banco, isso e aquilo, que eu devo, que eu tenho crédito. Pessoas que ficam espíritos que ficam no monoideísmo desencarnam dessa forma. E a gente pode até fazer uma comparação. Quantos de nós, se a gente olhar para trás, a nossa idade, quem sabe os mais novos não tem tanta situação, quantas vezes a gente já poderia ter desencarnado? Quem é que não passou por alguma coisa que se
desse um pouquinho diferente a situação, a consequência, nos levava à morte. Seja um acidente, seja uma doença grave, seja Olha, são várias e várias, pelo menos individualmente, eu digo assim, são várias e várias situações. O quanto que merece a nossa gratidão de estar assim, estamos nesse momento hoje se esclarecendo sobre essas situações e quando pudesse ocorrer no passado um desencarne nosso anterior, não importa se vai ser abreviado, porque não foi o tempo, não importa, esse é completista, claro que não, mas se nós tivéssemos desencarnado em determinada situação, nós, quem sabe, seríamos atraídos a uma situação dessa aí. E aí, por esse processo do sonambúrdico, captado aí por essas... conforme for a nossa vibração, vamos fazer os nossos acordos com outros espíritos, vamos patrocinar perseguições inconscientemente adormecidos, vamos nos atrair a outros grupos e, futuramente, é um processo de reencarnação compulsório. E se a gente para pensar, e assim, como diz a mãe do Dimas, não tenha medo, nós não temos que ter o medo da morte, nem medo do cemitério, nem medo do nosso velório, que vai ocorrer mais uma vez, quem sabe quem ainda tiver corpo físico, vai desencarnar, vai enfrentar essa situação, e quanto mais nós fizermos assim esse comparativo com o nosso sono, que todos os dias nós morremos, mais fácil vai ser do outro lado. E se a gente estiver atormentado, tendo como acontece também, né, rotineiramente, nós temos sono mais pesado, um sonho desagradável, uma coisa mais perturbadora, nós temos que pensar, o que nós pensamos quando nós temos um pouco de consciência do nosso sono, que não é bom, nós emitimos energia boa, nós vamos emitir um pensamento ao alto, e quanto mais nos atormentar, mais nós vamos pedir, porque sabemos que o instrumento nosso é esse que chamam da oração, é a invocação da energia do alto. E isso a gente tem que aprender, porque vamos ter que se utilizar, mais uma vez, que nós já desencarnamos muitas e muitas vezes, não vou nem dizer o número, são centenas de vezes, e nesse processo transitório de vai e vem, nós adormecemos e não voltamos mais. E aí o Dimas é alertado pela mãe, não, tu não volta mais, aceita agora. Por quê? Porque ele estava sentindo tendo um sonho bom, porque estava com a mãe, e não tinha visto o corpo dele, né, o caixão ali. Aí a mãe dá uma olhada e agradece o teu corpo. Veja só o que ela disse, agradece o corpo que te serviu. Ou seja, serviu, mas ele estava com aquela proteção, com aquela sabedoria, porque ele era um espírita que estudava as obras, essas situações todas, e foi um facilitador. Mas será que para nós, o quanto que a gente já estudou, já se defrontou com a doutrina, será que a gente não tem um determinado preparo para também vivenciar isso e se reequilibrar nesse momento? Não ficar agarrado às suas coisas materiais, como aquele desencarnado que estava agachado, buscando e pensando só no dinheiro, ou aquela infeliz ali que está rastejando, está ligado aos seus despojos. Quer dizer, essas situações é que sempre te reafirma toda semana, deve valer alguma coisa para nós, assim, sob o aspecto não só do multiplicar essa compreensão, mas da reflexão. E vejo também que aí na parte final, o Jerônimo diz para ele, eu sei que está com interrogações, dúvidas, e quer perguntar para o Dimas alguma coisa, e é dito para ele, pergunta. E ele pergunta todas essas situações que a gente já... Né, essa é uma questão, sente fome, sente sede, sente isso está lá no nosso lar, que o próprio André contava, que sentia tudo, e meus pulmões funcionavam, meus órgãos e tudo. É tudo impressão, tanto é que o André Luiz ficou lá, cerca de 9 anos, então não recebeu comidinha na boca e nada, isso é tudo impressão. Assim como nós também estamos aqui encarnados, essa fome, essa necessidade nossa de agregar muito alimento, mais é uma sensação do que uma própria necessidade, porque nós comemos muito mais do que a nossa necessidade, né? Para manter rígido esse nosso corpo físico. E aí são equilíbrios e excessos que nós vamos, com o tempo, com a nossa evolução, a buscar essas energias no prana, né? No universo, como os espíritos se utilizam do fluido cósmico universal
para, na sua individualidade, revitalizar os seus envoltórios. É assim que, quando vai acontecer no mundo espiritual superior, que os espíritos se alimentam, se revitalizam pelo prana, pelo fluido cósmico universal. E isso é um aprendizado, nós ainda estamos distantes disso, nós ainda necessitamos da proteína animal, uns mais, outros menos, outros já conseguiram se libertar, e assim é um processo. Agora, tem que ter a compreensão, refletir sobre questionamentos que estejam à luz da nossa compreensão, coisas que a gente vai estudando. Eu queria até encerrar, eu me lembrei hoje, me dei conta, foi hoje uma coisa muito interessante, anos e anos, eu ouvia, lia sobre o Evangelho, coisas de Jesus, né, do Evangelho, e muita coisa fica assim, não é que fica sem explicação, a gente não consegue compreender. Felizmente, até aquela questão da física quântica, dos milagres de Jesus, da multiplicação, ele, na realidade, fez mais em multiplicação, se utilizando de instrumentos à luz das leis da física, né, que nós não conhecemos ainda. É um processo mediúnico. E tinha uma questão que sempre eu tive muita dúvida, a questão dos milagres que ele fazia da cura àqueles enfermos, o cego, os leprosos, isso e aquilo. E eu ficava naquela... E aí ele dizia, vai em paz, tua fé te curou. Eu disse, pô, tua fé te curou. E eu, sinceramente, sempre eu tive esse questionamento, não encontrei nunca isso assim explícito em nenhuma leitura. E carreguei comigo essa dúvida, mas é uma dúvida também que não importava muito, milagre de Jesus, tá? Que eu vou fazer, curou a pessoa. Mas aí ele dizia, tua fé te curou. Como a minha fé que me curou, aquele enfermo que estava na frente dele desesperado pela dor, aquele que está ali cego, aquele que está aí. E isso até me deu um clique assim, que me deu hoje, foi hoje, no metade da tarde, eu estava assim, pô, aquele questionamento, aí me veio assim, não é ninguém me dizendo em nada, veio no meu pensamento quase que formulado, de que, na realidade, todos aqueles que estavam ali com Jesus, buscando a sua cura, eles já eram encarnações de espíritos que viriam ao processo da encarnação, alguns mais compulsórios, outros até passaram por aquele processo. Lembra lá do Segismundo, que tem aquele modelo, onde eu tenho que mais ter um processo de expiação, né? Ou seja, uma prova expiatória. Esses espíritos sabiam do advento do Cristo, de Jesus, sabiam dos seus problemas de passado, e aceitaram aquela prova daquela forma. E aqueles que conseguiram trilhar um caminho, porque não teve nenhum malfeitor ali que estava ali, dizendo assim, eu tenho consciência que eu quero me rebelar contra esse Cristo, isso, aquilo, e ganhou a cura. Aqueles que estavam ali, com essa dor, castejando, passando pelo processo expiatório. E Jesus, o que fez? Invocou neles aquele esforço que vem do passado e culminou naquele instante. E aí sim a tua fé te curou. E aí vem para nós. Qual é o momento nosso de despertar que a gente pode até dizer, pelo nosso esforço, a nossa fé nos curando? Não aquela cura milagrosa, que estamos enfermos de alguma situação, ou de coisas que nós conseguimos nos libertar. Aí está esse propósito nosso, que é a nossa fé, o nosso esforço. O que é a fé? Esforço, determinação de mudar atitudes, mudar pensamento, mudar o nosso ter um dia como espírito melhor compreensão do mundo. É aí que está a nossa libertação, aí que está a nossa fé, que está sendo tendo a lei de causa e efeito como consequência a cura. E isso é persistente, tanto é que muitos que Jesus deu a visão, que perceberam e tiveram a cura momentânea, ao desencarnarem lá, alguns anos depois, lá no mundo espiritual, assim, muitos deles, isso se sabe no mundo espiritual, lógico, e aí eles
lá do outro lado, disse, não, eu ainda venho, eu necessito reencarnar com mais uma prova nesse sentido, que eu não era merecedor na plenitude, eu quero ver de novo. E aí se vê o passado do cego, aquele que 300 anos antes era que propiciava o cegamento das suas vítimas, que era um centurião que fazia isso, fazia aquilo, um que jogava banha quente em cima dos outros como penitência por crimes cometidos ou por vinganças e situações, o qual nós sabemos pelas obras do Emmanuel quantos e quantos foram perceber na cura de Jesus não um momento sublime individual, e sim de amenizando o seu problema e se encontrando a Jesus, e aí mais adiante passando por uma nova prova, e aí sim servindo ao Evangelho, ao Senhor, fazendo bem, vibrando numa outra energia. E aí, então, essa é a reflexão que eu quero dizer assim, que carreguei muito tempo, entre outras dúvidas, né? E o mundo espiritual, ele nos responde, não vai ser por vós, não vai ser porque alguém disse. Às vezes até a gente é induzido a uma leitura que nos leva a uma outra reflexão. Pode ser, muitas vezes, até reflexo, e certamente foi, reflexo de conversa durante a noite, desdobramento, esclarecimento e esse despertar que a gente tem de compreender melhor como é bonito a gente poder se espelhar no Evangelho de Jesus e compreender cada vez mais e melhor o que Jesus realmente tentou passar para nós, que nós não temos ainda a compreensão plena de entender todas as outras coisas. E aí a gente compreender também o que os espíritos superiores dizem, que tudo e todas as coisas estão explicadas no Evangelho de Jesus, agregado às Escrituras do passado. E isso a gente não tem cérebro ainda para compreender, mas eu tenho essa convicção. E todos os enigmas da vida, eles vão estar respondidos em algum momento, e que nós vamos ter a concepção de melhor compreender o fenômeno, mas não só para compreender o que foi feito, e sim vivenciar. Eu acho que é isso. Alguém quer dizer, o tipo tão abreviado é porque a gente pergunta no início, tá, pessoal? Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, mais do que nunca, de gratidão, de pedir aos nossos amigos espirituais, aos espíritos que agem em nome de Jesus, humildemente, que eles possam, através do nosso instrumento individual e coletivo desse grupo, emanar energias aos nossos familiares, aos nossos amigos, afetos, aos nossos adversários. Que possamos, mais e mais, acumular energias, fluidos, para que o nosso país se harmonize, para que as pessoas tenham um pensamento mais direcionado ao alto, se despindo das suas imperfeições, se distanciando do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Imaginar um país mais harmônico, porque o Brasil, realmente, como disse o Senhor, é a pátria do Evangelho, é a pátria ao qual recebeu de Jesus a grande orientação de ser uma referência à escola planetária. Possamos sempre, nos nossos momentos de oração, de reflexão, de meditação, contribuir, mesmo de forma singela e perfeita que seja, mais alguns fluidos, através da nossa conexão com o fluido cósmico universal que emana do Criador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, pela Falou, Francisco. Obrigado.